Olá, pai e mãe de atleta de alto rendimento. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Mentalidade Campeã, um programa onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para você desenvolver uma mentalidade campeã em seu filho. Eu sou a Márcia Campos, psicóloga e coach de alta performance, especialista em liderança, e eu ajudo atletas a desenvolverem uma mentalidade campeã para que eles possam desempenharem no máximo das suas capacidades. E com isso poderem galgar níveis mais elevados de performance, poderem ter êxito, se realizar nessa trajetória, curtir a trajetória e prosperarem na vida esportiva deles, como também prosperarem na vida como um todo. Na nossa aula de hoje, eu preparei aqui um conteúdo para que você saiba a maneira como você pode desenvolver uma mentalidade campeã no seu filho ou na sua filha, para que da mesma forma você possa ajudá-lo a ter êxito, a se realizar, serem felizes nessa trajetória que ele está escolhendo, né? É importante que você ajude a ele se manter, caso isso esteja relacionado à essência dele, né? E como também se o seu filho estiver num estágio mais avançado do alto rendimento, poder prosperar na carreira dele e serem felizes, né? Bem-sucedidos e felizes. E você deve estar aí se perguntando o que vem a ser uma mentalidade campeã. Primeiramente, vamos entender, vamos definir o que vem a ser uma mentalidade e depois a gente vai avançar para entender o que vem a ser uma mentalidade campeã. Esse termo mentalidade, também conhecido como o termo mindset, mind significa mente, set, padrão. Uma mentalidade é um padrão mental formado por um conjunto de pensamentos, um conjunto de crenças individuais que tem uma forte influência sobre aquilo que desejamos e também sobre as chances da gente conseguir aquilo que a gente deseja. Aprender sobre as nossas crenças, mesmo as mais simples, é capaz de produzir um efeito profundo, porque uma simples crença sobre si mesmo orienta grande parte da nossa vida. E a gente entendendo como a nossa mente funciona, a gente passa, através desse entendimento, ter uma maior compreensão sobre os nossos filhos, sobre os nossos parceiros, sobre o nosso chefe, sobre os nossos amigos. Então é muito importante a gente entender o modo como a nossa mente funciona. Em especial, na nossa aula de hoje, você vai aprender sobre aquele mindset que está orientando a sua vida e que também está orientando a vida do seu filho. Durante muito tempo, acreditava-se que um atleta, para ser campeão, ele precisava nascer campeão. Quase que uma predestinação para vir a ser um atleta campeão. Hoje, ainda muitos pais confundem, por exemplo, que o fato de um filho não trazer uma medalha de campeão numa determinada competição, que é porque ele não tem uma mentalidade de campeão. Essa crença, ela pode acarretar uma distorção no desenvolvimento de uma mentalidade campeã do seu filho. Isso é um equívoco que não necessariamente o seu filho precisa trazer medalhas de ouro para ele ter uma mentalidade de campeão e ser um verdadeiro campeão. O mais importante é que você entenda nesse momento é que a opinião que você, o conceito, a opinião que você adota a respeito de si mesmo é o que vai orientar o modo como você está levando a sua vida. Do mesmo modo, o que nós pensamos acerca dos nossos filhos acaba afetando no desenvolvimento da mentalidade que ele vai construindo acerca de si mesmo e, consequentemente, afetando o modo como ele está levando também a vida dele. O mindset do seu filho é o reflexo do seu mindset, pelo menos no início do desenvolvimento dele, ou ele mais tarde altera isso, ou não, ou ele mantém esse padrão. E se o seu padrão mental estiver alinhado com os estudos científicos sobre o que vem a ser um mindset campeão, né, uma mentalidade campeão, ótimo, você está reafirmando que você está no caminho certo. Se isso está produzindo efeitos positivos ou não, você pode modificar e passar a ter os resultados, os benefícios de um padrão mental diferente.
Então, é incrível como que um mindset, ele afeta, né, crenças, afeta a maneira como você pensa sobre você, a maneira como você leva a sua vida e fatalmente vai decidir se você se tornou a pessoa que você deseja se tornar, para que você possa o quê? Realizar aquilo que verdadeiramente importa na sua vida. Da mesma forma, isso vai também impactar se o seu filho vai se tornar aquela pessoa que ele precisa se tornar, para que ele também tenha realizações, conquistas, êxito, sonhos que ele possa ter. Então é incrível como uma simples crença pode modificar a sua vida e, consequentemente, também a vida do seu filho. Então, estudar sobre esse funcionamento, quais são os tipos de mindset e qual deles é o que leva ao desenvolvimento de uma mentalidade campeã, é o cerne da nossa aula de hoje. Podemos avançar então agora para entender quais são os tipos de mindset e entender aquele que leva a uma mentalidade campeã. Então, nós vimos aqui o quanto que o mindset pode afetar muito o desenvolvimento da performance do seu filho e os resultados também alcançados por ele. Então é muito importante a gente entender esses tipos de mindset para que a gente possa desenvolver ou ajustar algumas coisas no nosso mindset de modo que ele seja um mindset que conduza para o desenvolvimento de uma mentalidade campeã. Então vamos lá, existem dois tipos de mindset, fruto de uma pesquisa da psicóloga doutora Carol Dweck, que fez essa descoberta e trouxe para nós essa contribuição para a gente entender quantos tipos de mindset existem. Existe um tipo de mindset em que acredita-se que ou a pessoa nasceu com uma determinada qualidade para ter dotes, né, de campeã, para ser bem-sucedida, ter conquistas, ou ela nasce com essas qualidades, ou um abraço. Ela não vai ter as chances de ter sucesso. Então, mostrando o caráter imutável de uma determinada qualidade ou de um conjunto de qualidades. Nesse tipo de mindset, acredita-se que ou a pessoa nasce com qualidades que vão gerar êxito, sucesso, e que essas qualidades são imutáveis, como por exemplo a questão da inteligência. Ou a pessoa nasce inteligente ou ela não vai ter êxito na vida. É muito comum a gente ouvir, não só de pais de atletas, mas de pais em geral, dizer: o meu filho ou a minha filha tira excelentes notas porque ele é muito inteligente ou porque ela é muito inteligente. Então é muito comum a gente ouvir isso porque culturalmente é o que a gente mais ouviu durante a nossa vida. Então isso é muito comum. Então nesse mindset, que eu vou dar um nome daqui a pouco, é um mindset que valoriza por demais essa questão da inteligência, fazendo com que as pessoas fiquem o tempo todo querendo provar o seu valor, porque valorizam demais essa questão da inteligência e que se não nasceu com esse potencial de inteligência, isso faz com que a pessoa não tenha êxito na vida. Esse é um tipo de mindset. Acredita-se que as qualidades são imutáveis. E o outro tipo de mindset é aquele mindset em que as pessoas acreditam que as qualidades básicas que uma pessoa precisa para ter sucesso, elas são mutáveis através do esforço, através da prática, através da experiência. Não se pode prever o que uma pessoa com paixão, com muito esforço, com muita dedicação, com muita prática pode alcançar. É inimaginável e a gente tem aí vários exemplos, inclusive isso explica alguns casos que a gente conhece aí no cenário esportivo, como é o caso do Michael Jordan, que foi expulso do time de basquete durante a adolescência dele na high school, nos Estados Unidos, porque ele não tinha talento. O resto é o que a história nos conta. Mesma coisa Einstein. Einstein era considerado um aluno mediano. E é incrível como que a crença de que é possível
se desenvolver uma qualidade desejada, cria uma paixão pelo aprendizado. Então é aquele aluno, é aquela pessoa, é aquele atleta que quer aprender, que quer acertar, que mesmo errando está ali se esforçando, se empenhando, treinando e conseguindo chegar aonde ele deseja chegar. Quantos atletas a gente conhece, a gente sabe que não é muito talentoso e consegue se superar e chegar no objetivo dele? E quantos atletas a gente sabe que existem talentosos que, pela mentalidade de que não precisa treinar muito, porque tem talento, tem facilidade, eu chego lá e consigo alcançar os meus objetivos, chega um determinado momento que essa falta de empenho, de esforço, de treinamento profundo vai fazer a diferença e ele já não vai mais conseguir ser campeão. A mentalidade de que para se ter êxito a gente pode desenvolver determinadas qualidades é um mindset que tem como nome um mindset de crescimento. Por quê? Porque as qualidades elas podem se modificar, elas podem ser desenvolvidas. Enquanto, quando a gente pensa, quando a gente acha que precisa nascer inteligente para poder ter sucesso na vida, a gente desenvolveu o que a gente chama, o que a doutora Carol Dweck chamou na pesquisa dela de mindset fixo. Então aqui vai a pergunta: qual desses dois mindsets leva a uma mentalidade campeã? O mindset de crescimento, porque aqui existe um gosto pelo desafio, aprender com os erros, não se sentir fracassado, pelo contrário, ter um interesse de superar e encarar aqueles erros como um possível desafio. E foi isso que moveu o Michael Jordan e entre outras lideranças de sucesso. Então, por que perder tempo em querer ficar provando as suas qualidades se elas podem ser aprimoradas? Por que perder tempo em omitir as suas fraquezas, as suas deficiências, se você pode enfrentá-las e vencê-las? É muito comum as pessoas, muitas vezes, se cercarem de amigos que estão ali para maciar o seu ego, para dar um suporte à sua autoestima, à sua vaidade, ao invés de você procurar pessoas que vão te empurrar. Mesmo nessas circunstâncias difíceis, elas não desistem, elas persistem de forma positiva em acreditar que elas podem mudar, se desenvolver e chegar num objetivo dela. E por que também perder tempo em procurar amigos que vão dar sustentação à sua vaidade, ao seu ego, à sua autoestima, ao invés de você procurar pessoas que vão te desafiar, que vão fazer com que você cresça, que acreditam que você pode desenvolver qualidades que vão gerar êxito, que vão fazer com que você alcance os seus objetivos. E, consequentemente, é esse o padrão mental que, dentro da mentalidade campeã, você deve estimular no seu filho para que ele possa desenvolver essa mentalidade. Mesmo quando as coisas não vão bem, quando as circunstâncias são altamente desafiadoras, esse é exatamente o marco do mindset de crescimento. E é assim que a gente constrói uma mentalidade de campeão, onde as pessoas com essa mentalidade de crescimento, de evolução, de superação, faz com que elas prosperem mesmo em momentos mais desafiadores de suas vidas. Então, a paixão pelo seu desenvolvimento, por você prosseguir nesse caminho, mesmo quando as coisas não estão dando certo, é o marco do mindset de crescimento. É assim que a gente constrói uma mentalidade campeão, uma mentalidade onde as pessoas conseguem prosperar, mesmo nos momentos mais desafiadores das suas vidas. Eu quero trazer aqui dois exemplos que a doutora Carol cita no livro dela, Mindset, mostrando o que ela descobriu sobre o mindset fixo e sobre o mindset de crescimento. Então tem uma situação que ela relata no livro dela, que é a seguinte: imagina um aluno que recebe uma nota 5 no meio do semestre, se decepciona com a frustração dessa nota e a decepção porque fazia uma expectativa de ter uma nota melhor nessa determinada matéria, sai meio desnorteado, vai para casa, acaba
estacionando no lugar proibido, recebe multa, liga para um amigo nesse dia para contar o que estava acontecendo, o amigo não dá a atenção que ele esperava que fosse dada. Baseado na descrição desse caso, a doutora Carol formulou algumas perguntas e observou que algumas pessoas tinham respostas que expressavam um mindset fixo e outras pessoas expressaram algumas respostas que revelavam que tinham um mindset de crescimento. Então, nessa pesquisa, o que a doutora Carol obteve de respostas sobre esse caso formulado para elas que indicam que elas têm um mindset fixo? As pessoas deram o seguinte tipo de respostas: me sentiria rejeitado, sou um idiota, sou um fracasso total, minha vida é lamentável, nada de bom me acontece, todos estão contra mim. A gente vê que é uma medida direta da sua competência e do seu valor. Então, as pessoas que têm esse mindset fixo têm uma preocupação muito grande. Se as coisas não dão certo, é porque elas não têm valor, não têm a competência, tudo é lamentável. E aí a gente pode refletir o seguinte: é claro que nenhum de nós ficaria feliz, contente com essa situação, mas daí você transformar uma multa num desastre total, houve desastre, houve morte, houve acidente? Não. Ele tirou nota 2? Não, tirou nota 5. Foi no final do ano? Não, foi no meio do ano. Então, quais foram as respostas das pessoas que apresentaram mindset de crescimento diante dessas circunstâncias relatadas pela pergunta, na pesquisa? Vou precisar me esforçar mais na matéria, imagino que o meu amigo tenha tido um dia difícil, ainda tenho o resto do semestre para melhorar a média, devo me dedicar mais às aulas, verificaria que fui mal na prova, tomaria a decisão de melhorar, pagaria a multa, ligaria para o meu amigo para explicar que no dia anterior eu estava nervoso, procuraria saber qual tinha sido o problema do meu amigo. Então, a diferença entre as pessoas que têm uma mentalidade campeã, com um mindset de crescimento, das pessoas que têm uma mentalidade não campeã, baseada num mindset fixo, está em como as pessoas enfrentam o fracasso diretamente. Lembrando que qualquer que seja o mindset, uma pessoa que tem um mindset fixo, seja uma pessoa que tenha um mindset de crescimento, é claro que é comum que a pessoa fique chateada. É possível, é desagradável você fazer uma expectativa de uma nota boa e você não tirar a nota boa. É desagradável você levar uma multa? Sim. É desagradável você ligar para um amigo e ele não poder te dar atenção naquele momento? Sim. Independente do mindset. Então, as pessoas de mentalidade campeã, baseada no mindset de crescimento, elas não se rotulam, não se desesperam, mesmo em situações em que elas se sintam aflitas, elas estão dispostas a correr riscos, estão dispostas a enfrentar desafios, estão dispostas a se manterem se esforçando. As pessoas de mindset fixo deram as seguintes respostas nessa pesquisa da doutora Carol: se não arriscar, não perderei. Se não der certo da primeira vez, é porque provavelmente não tenho competência ou inteligência suficiente. As pessoas que têm um mindset fixo não acreditam que o esforço pode levar à superação. De novo, ou nasce ou não nasce com essa capacidade, com as qualidades para terem êxito. E tem um outro exemplo que ela pega crianças, uma de cada vez, obviamente, leva para uma sala e apresenta vários tipos de quebra-cabeça, desde o mais simples até o mais complexo. E ela se surpreendeu como que ela ouviu determinadas crianças correndo riscos, gostando, tendo prazer de ter aquele desafio de errar, de aprender com o erro. Uma criança até comentou que eu tinha certeza que eu ia aprender alguma coisa com isso. Uma outra criança vira e fala, não, eu adoro desafios. E ela ficou assim, surpreendida. Como é que uma pessoa gosta do fracasso, gosta de cometer erros para se desafiar e se superar? Essas crianças já foram cultivadas na mente delas um mindset de crescimento, em que elas, mesmo errando, elas não se sentem fracassando. Ela conclui que, para essas pessoas que têm um mindset de crescimento, elas acreditam totalmente na superação, elas acreditam que elas vão evoluir com os erros. Por quê? Porque fracasso para elas era visto como um aprendizado. Então,
estamos aprendendo. Cultive no seu filho esse tipo de abordagem, que o erro faz parte. Não existe campeão que não tenha fracassado, que não tenha perdido, mas a maneira como ele lidou com as derrotas é que está a sabedoria. Então é desde jovem que você pode ensinar ao seu filho que é possível, mesmo ele não tendo um talento exímio para aquela modalidade esportiva, mas que pelo esforço, pela experiência, ele pode alcançar o objetivo que ele quer. Percebam os benefícios que a gente tem quando a gente entende os tipos de mentalidade e quando a gente pode combater aquele mindset que não vai levar a uma mentalidade campeã. Entender o impacto que cada um desses mindsets tem sobre o desenvolvimento do seu filho faz com que você reflita e veja se você precisa ajustar o seu mindset, se o seu mindset é aquele que vai ajudar o seu filho a ser a pessoa que ele precisa ser para alcançar os objetivos dele. Porque a gente está vendo que é um mindset de crescimento que verdadeiramente faz com que a gente desenvolva uma mentalidade campeã nos nossos filhos. É a partir desse mindset de crescimento que muitas habilidades são desenvolvidas, especialmente as habilidades emocionais que vão dar sustentação para que o seu filho se esforce, se empenhe e continue crescendo, 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 caindo, levantando e chegue lá no final da trajetória dele, se ele persistir, com essa sensação de que valeu o esforço, valeu encarar os erros, os fracassos como desafio, como aprendizado, fazendo com que efetivamente eles contornassem, todas as situações adversas e conseguissem prosseguir na direção do objetivo e na concretização dos sonhos dele. Desenvolver esse mindset de crescimento é uma oportunidade de você aumentar, inclusive, mais a sua produtividade e a produtividade também na vida do seu filho. Ao se abrir para esse aprendizado, consegue assimilar tudo aquilo que você precisa para poder efetivamente ajudar o seu filho a conseguir realizar o sonho dele, conseguir alcançando os objetivos que ele precisa alcançar. E aí você pode estar pensando aí, mas Márcia, para você é tudo mais fácil, você é psicóloga, tem experiência. Eu até entendo que você neste momento pense assim, mas eu peço um voto de confiança para que você se abra para uma oportunidade de aprendizado, onde eu vou compartilhar com você exatamente o que eu aprendi com os meus mestres, com os meus próprios atletas, o que funciona, o que não funciona, por que o mindset de crescimento é o que funciona melhor e você poder também, da mesma forma, aprender tal como eu aprendi. Então, esse objetivo aqui de se criar um canal da mentalidade campeã é para ajudar você, que é pai e mãe, exatamente a ajudar o seu filho a seguir nessa trajetória do alto rendimento, se isso realmente for o desejo dele, se isso realmente estiver alinhado com a essência dele. E aí eu vou trazer aqui outros vídeos, outros temas, para que você possa cada vez mais adquirir esse conhecimento importante, imprescindível, para você poder fazer uma diferença, positiva na vida do seu filho, exercer uma liderança mais ativa, uma liderança mais transformadora, em que o seu filho possa, de verdade, alcançar os objetivos dele. Você só precisa entender esses benefícios e fazer uma escolha. Você só precisa tomar a decisão pelo mindset de crescimento. O resto eu vou te ensinar como você pode ajudar o seu filho a desenvolver uma mentalidade campeã e poder prosperar na trajetória esportiva da vida dele. E através dela você vai aceitar e reconhecer que mesmo que o seu filho não traga uma medalha de campeão para casa, mesmo assim pode prosseguir nesse caminho, através do mindset de crescimento, a desenvolver uma mentalidade de campeão. E através desse mindset de crescimento que gera essa mentalidade de campeã, que seu filho aos poucos vai avançando no desempenho dele e, consequentemente, vai também tendo a conquista, chegando a resultados que ele precisa chegar para que ele realmente persista, e concretize os sonhos dele lá no futuro. E é a partir dessa mentalidade
campeã, né, desse mindset de crescimento, que o seu filho vai elevando a performance dele e conseguindo ter resultados, né, conquistas significativas, tanto dentro do campo, ou dentro da área, dentro do tatame, dentro da quadra, ou fora também na vida dele. Se você assistiu essa aula até esse momento, e eu sou muito grata por isso, é porque você está empenhado em querer cada vez mais aprimorar a maneira como você pode ajudar o seu filho a desenvolver ou a manter essa mentalidade de campeão, fazendo com que ele verdadeiramente consiga ter essas conquistas importantes dentro e fora da carreira esportiva dele. E como você vai dar continuidade ao desenvolvimento dessa mentalidade campeã? Eu acredito que se você ficou até agora assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse e você já deu o primeiro passo. E como é que você pode desenvolver essa mentalidade campeã no seu filho? Se você assistiu esse vídeo até agora e se ele fez sentido para você, o momento é agora de você dar continuidade, continuar me seguindo e juntos a gente consegue aí crescer e eu poder te ajudar a você também agregar valor, né? Ajudar o seu filho a ser um verdadeiro campeão. Então hoje você aprendeu 2 tipos de mindset e se fez sentido para você, então me siga, me acompanhe e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!